Oi pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui com mais um vídeo para vocês hoje, com o lançamento do hidrômetro e do alimentador predial da nossa residência. Qualquer dúvida eu estou à disposição e eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. Vamos lá? Tudo bem? Vamos retornar nosso projeto com o lançamento do hidrômetro e do alimentador predial. Para pegar o gancho da última aula, queria só mostrar para vocês que eu fiz o lançamento de todos os pavimentos conforme eu tinha explicado, né? Então, eu converti escala, posicionei origem, então eu tenho todos os pavimentos lançados aqui. A nossa estrutura de pavimentos ainda mantém a mesma, a gente não tem alteração. E aí agora a gente consegue fazer o primeiro lançamento de tubulação. Então a gente vai lá no térreo, 2 cliques no pavimento, e eu vou lançar hoje o hidrômetro e o alimentador predial. Percebam que eu já deixei aqui algumas linhas de marcação, porque eu já sei o que eu quero lançar, e isso é uma coisa que vocês precisam colocar em mente. O software aqui, pelo menos o Hydrus, ele não faz lançamento automático. Então, cada tubulação, cada conexão tem que ser lançada pelo projetista. Então, a gente tem que fazer um planejamento aqui do traçado para começar esse lançamento de forma adequada. Todas essas linhas que eu fiz, no caso, eu fiz no próprio software, no Hydrus, mas poderia ser feito no CAD. Sem problema algum, tá? Deixa eu explicar aqui qual é a minha ideia. Eu fiz a alimentação predial vindo da rua, né? Responsabilidade da concessionária. Eu fiz aqui umas marcações no meu alinhamento predial, pensando em um muro, para embutir esse padrão dentro de uma mureta. E aqui eu fiz a seguinte distribuição de linhas. 10 centímetros para instalar um registro, 15 centímetros para instalar o hidrômetro, 15 centímetros para fazer a curva e descida desse cavalete e 10 centímetros do meu muro. Então, este é o esquema que eu estou pensando aqui. Uma coisa importante também que eu quero falar, essa linha que eu faço vindo da rua, ela não é contínua. Mas no meio do vídeo vocês vão entender o porquê, né? Então, eu faço... E, assim, o tamanho é aleatório, porque eu nunca lanço, pelo menos eu, nunca lanço a calçada, porque começa a demandar muito espaço de prancha depois, na hora de plotar. Então, assim, claro que o ideal seria essa tubulação vir lá da sarjeta, mas eu faço aqui como uma representação, né? Então fica uma distância aleatória, que deve estar mais ou menos uns 50, 60 centímetros, tá? Nem vou medir porque não me interessa. Só não façam muito curtinho, mas não me interessa. E não façam contínua. Venham com uma linha, parem, continuem, tá? Bom, eu fiz este esquema aqui de linhas pensando em um hidrômetro conhecido, certo? E a gente tem material de consulta muito bom das concessionárias. Então, eu vou mostrar 2 materiais aqui para vocês que eu gosto de consultar. Então, agora com o projeto em mente, eu consigo explicar aqui um pouco melhor o que eu estou pensando. Então, eu vou vir com a alimentação da rua, subir, passar por um registro da concessionária no hidrômetro, vou descer, vou instalar o hidrômetro na descida, vou embutir esta tubulação na parede. Deixei um ponto aqui de marcação para colocar uma torneira para um possível jardim. É super importante pensar nisso, porque por norma, pela NBR 5626 de 98,
Eu não posso usar a água de reserva para jardim, garagem, para lavar um carro, e sim uma água direta da rua. Porque a água de reserva é considerada água nobre, né? Então a gente não vai fazer esse tipo de abastecimento. Então aqui para a área verde, um ponto da rua. Essa tubulação vai correr aqui no meu muro, e aí eu dei um offset de 5 centímetros para embutir essa tubulação dentro do muro. Lembrando que esse projeto é um projeto de exemplo, que não foi projetado por mim, e a parede aqui ela tem acabada 15 centímetros, que eu acho pouco. Então eu estou trabalhando com 5 centímetros de profundidade de instalação, tá? Eu não gosto de passar com a tubulação num piso que eu sei que vai ter a movimentação de automóveis. Então eu optei nesse projeto por percorrer esse perímetro, pensando numa previsão de reservatórios nesse cantinho, que depois a gente vai fazer nas próximas aulas, certo? Eu vou fazer com vocês aqui uma primeira coisa que eu gosto de fazer nos meus projetos, que é a configuração de tecla de atalho, antes de qualquer coisa, porque eu vou fazer umas linhas a mais aqui, e aí é interessante ter a teclinha de atalho. Vou mostrar para vocês onde a gente faz. Então, todo mundo vai vir aqui em configurações, teclas de atalho. E aí, turma, aqui a gente tem categorias e aqui a gente tem comandos. Dessa forma, eu consigo buscar dentro aqui dessas opções tudo que nos interessa em relação a comandos, né? Então, por exemplo, construir. Eu quero construir uma linha. Então, qual que é uma abreviatura legal? Se for levar em consideração o AutoCAD, é L. Ele não faz distinção de maiúscula e minúscula, tá? Só para deixar claro. Então, eu coloquei a letra L ali como abreviatura. E aí, ele vai funcionar com L e Enter. Ferramentas. O que mais que a gente consegue fazer aqui em ferramentas? O offset, que é uma coisa super interessante. O Enter. Então, por exemplo, né? Então, eu vou inserir aqui. Do ladinho aqui em cima do offset, eu tenho medir. Medir no CAD é o dist. Se vocês quiserem dar o DI para ficar parecido, tudo bem. Então, podem colocar. Vamos ver o que mais que tem aqui de interessante. Manipular. Então, copiar, CO. Eu, aliás, gosto só do C. Enter, né? Que é o copy, por exemplo. Desfazer. O que é o desfazer? Quem sabe? Mover, que é o move. M. E por aí vai, turma. Né? Vocês são até mais novos que eu, devem saber até mais comandos. Fiquem à vontade aqui, né? Eu fiz alguns, né? Depois, à medida que vocês forem se familiarizando com o software, vocês podem vir aqui nos específicos, né? Então, por exemplo, hidráulico. Eu quero lançar uma bomba, vocês vão cadastrando os comandos de vocês. Tubo, que a gente vai usar muito. Mas aí eu vou com calma, tá? Por enquanto, esses comandos vão me ajudar. Fechar, então já configurei. O que eu vou fazer aqui com vocês, né? Então, olha, previsão nossa. Um ponto de torneira para o jardim. Vou deixar aqui, alinhado com a minha escada, um ponto de torneira para a garagem. E agora nós configuramos a linha, né? Então, vou dar L, Enter. Vou ligar o ortogonal que eu deveria ter configurado lá, mas agora eu vou deixar, que seria um F8, né? E vou dar uma linha aqui para a gente ter um ponto de torneira para minha garagem. E aqui, o que ficou faltando? Ficou faltando este 90 graus aqui no cantinho da parede, que é interessante a gente fazer, né? Eu vou vir com a tubulação aqui e vou virar para lá. Bom, projeto pensado, agora a gente vai fazer o lançamento, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo para o lançamento de uma tubulação, depois das marcações, é fazer aqui um detalhe isométrico. Então, a gente vem sempre em hidráulico,
porque estamos em instalações hidráulicas ainda e não sanitárias. Detalhe isométrico, interessante o ortogonal estar ativado. E aí, eu vou fechar uma caixinha de detalhe no entorno de onde eu vou lançar a instalação, certo? Vou fazer aqui perto do hidrômetro, não vou fazer o cômodo inteiro, o piso inteiro, porque eu acho que vai confundir um pouco quem ainda não está familiarizado com o jeito de visualização isométrica, tá? Então, vou fechar uma caixinha de visualização aqui. Percebam que ele vai colocar um nome nesse detalhe e a rotação que ele vai estar sendo visualizada. E aí eu tenho as opções de angulação, ó, 30, 150, 210 e 310, né? Vamos ver aqui esse 30 graus. Dou abrir. E aí eu vou tirar o zoom para vocês. E aí percebam que ele vai abrir aquela caixinha que a gente fechou de visualização em isométrico 30 graus, né? É o mesmo desenho, tá? Para quem ainda não se familiarizou, só está em isométrico. Então, eu tenho aqui na rua, lançamento da rua, o ponto de subida, ponto de registro, hidrômetro, ponto de descida e por aí tudo, tá? Eu vou parar, pelo menos com este desenho, na torneira e depois eu vou fazer um outro isométrico daqui para frente. Combinado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, lançamento em isométrico é obrigatório. Não se esqueçam desta palavra. A gente ativar aqui, ó, este comando, sumiu o nome, ponto relativo ao plano. Esse comando ele vai fazer o Hydrus entender que tudo que eu digitar aqui para ele de ordenada, né, em Y, é em relação ao chão. Olha a setinha lá, né? Isso que significa esse comando. Bom, deixa eu tirar o zoom. Vamos lá. Vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui em relação a alturas. E aí eu vou fazer o comando depois. Eu tô com essa tubulação na rua, lembram disso? E aí se a gente voltar naquele materialzinho da Sabesp, da Copasa, vocês vão perceber que essa tubulação ela precisa estar aqui abaixo da calçada, né? Por motivos óbvios, né? Senão a gente vai estourar com essa tubulação aqui com o tempo. Então, o que eu faço? Vou lançar essa tubulação negativo. Porque quando a gente abre esse detalhe isométrico, a referência dele é 0, né? Então, a gente vai lançar daqui para baixo. Então, eu venho em hidráulico, tubo, vou trabalhar com uma rede de alimentação, material nosso, PVC rígido soldável, pelo menos eu lanço tudo como PVC rígido soldável, mesmo sabendo que parte dessa tubulação da concessionária é PAD, mas ele entende isso e ele vai lançar o alimentador como PAD. Diâmetros, sempre o mínimo, porque depois eu vou ensinar vocês a configurar o software para ele dimensionar isso para nós. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha referência, que é a rua, e ele vai pedir para mim qual é a distância em Y que eu quero caminhar com essa tubulação. X já está marcado. O clicar do mouse é o X. O Y é o digitar do teclado. Então, olha, eu estou aqui nesse ponto e quero ir para baixo. Então, vai ser menos, e aí uma informação nova que vocês não sabem, 38 centímetros, que é o que eu vou adotar, e aí fica como exercício pegar o material da Sabesp ou da Copasa e dar uma lida. 38 centímetros. Olha lá onde que ele lançou o tubo. Entenderam o esquema dele? Então, ele lançou lá no meio das minhas letras, mas não tem problema que depois a gente arrasta isso para o lado. Vou caminhar em X. E aí lembra que eu pedi para vocês, ó, não façam uma linha contínua. Depois vocês vão entender o porquê. Então, eu vou caminhar em X. E vou digitar o Y. Quero na mesma profundidade.
Então, observem, ó, ele ainda tá com menos 38. Então, eu dou um Enter para ele. Ó que bonitinho. Então, ele andou na horizontal em menos 38. Entenderam o esquema? Agora, eu vou clicar lá no meu muro. Andei em X. E o Y? Menos 38. Enter. Então, ele fez uma tubulação toda na mesma profundidade. Então, isso é uma coisa super importante, né? Ligar o ponto relativo e perceber que X é clicando, Y é digitando. Bom, olhando o desenho nosso de concessionária, agora eu vou subir com esse cavalete. Então, eu vou clicar aqui no mesmo ponto e vou digitar agora acima do meu eixo carroçável, né? Então, acima desse ponto aqui. Então, não é mais negativo, concordam? E aí, uma informação nova, eu vou a 67 centímetros. Enter. Olha lá onde foi minha tubulação. Por que 67 centímetros? De novo, peguem o material de referência, tá? Por favor. Bom, agora a gente vai fazer aqui, ó, os pontos do hidrômetro, do registro do hidrômetro da descida. Então, eu vou andar em X. Deixa eu tirar o zoom para vocês enxergarem. Vou andar em X, clicando, e vou digitar a altura. Então, 67 centímetros em relação ao chão. Enter. Olha lá, ele andou para o lado. Vou clicar e vou digitar, mesma altura. Enter. Vou clicar e vou digitar, mesma altura. Enter. Então, ele fez uma tubulação toda alinhada em 67 centímetros. E nos pontos de marcação que eu deixei, para o registro e para o hidrômetro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descer com essa instalação, com essa tubulação, perdão, e vou instalar um registro do consumidor, né, do proprietário. Lembra dessa conversa? Então, agora, o que eu vou fazer? Tanto faz se vocês clicarem na ponta do tubo ou se clicarem na linha de referência, quer ver? A diferença, não tem diferença alguma. Altura, vou andar para 40. Então, não quer dizer que eu andei 40 centímetros aqui, não. Quer dizer que eu estou a 40 do chão. Então, é onde eu vou instalar meu registro. Vou clicar de novo e vou andar a 30. Então, eu estou a 30 centímetros do chão. Aqui no meio do caminho, eu vou deixar o meu registro. Entenderam? O que eu vou fazer agora? Eu vou embutir essa tubulação na minha parede. Então, eu vou andar em X e vou andar em Y. Olha lá que bonitinho. Embuti ela na parede que a gente tinha deixado aqui a referência. E agora? Agora eu vou lá para minha torneira. Eu vou clicar e vou a 30 centímetros. Enter. Pronto. Então, dou um ESC. E eu tenho um cavalete lançado. Entenderam o esquema dele, turma? É sempre assim, clicando para andar com a tubulação, para ela avançar e digitando no teclado em relação ao chão, né? A distância da tubulação do piso. Bom, é isso aqui. Bom, tubulação lançada. Próximo passo, lançar aqui as conexões e peças e informações importantes de projeto. Primeira coisa que eu vou fazer é mover esse detalhe aqui, né, que tá me atrapalhando. Ficou em cima da minha tubulação, né? Então, eu vou desabilitar. Desabilitar é bom, né? Próximo passo após o lançamento da tubulação são os lançamentos de conexões, informações de projeto, alimentador predial. Então, a gente vai seguir para essa etapa agora. Mas antes disso, eu vou retirar essa informação aqui de isométrico que está em cima da minha tubulação, né? Tirem a marcação do ponto relativo ao plano, Move, né? Então, M-Enter. Seleciona o texto do isométrico, Enter, clica num ponto de referência e joga isso para o ladinho.
tá? Então, se alguém teve esse mesmo problema que eu, é só dar um move aqui, sem problema, mover no caso. Bom, primeira peça que a gente vai lançar, eu vou da rua para dentro, vai ser o alimentador predial, que seria aqui o ponto de tomada d'água da rede pública, né? Então, esse comando, ele fica em hidráulico, alimentação predial. Vou tirar aqui o zoom. Vou clicar na minha tubulação. Checo sempre o material. E aí ele já entendeu o diâmetro lançado e já filtrou para mim toda a tubulação de meia, né? Lembrando que 20 milímetros do software é o diâmetro comercial, então a gente tem um diâmetro nominal de 15, convertidos aqui para meia polegada, é a aproximação que a gente faz na hidráulica. Selecionei um alimentador predial com polietileno, né, que é o comum PAD. Para quem assiste as minhas aulas, lembra de eu levar uma amostra, né? Aquela tubulaçãozinha azul. Selecionada a peça, o alimentador predial, eu vou dar um atribuir. Percebam que ela ficou boba aqui, né? Então, é sempre interessante ligar o ortogonal, tá? Depois eu vou fazer o teste se o meu ortogonal tá funcionando com o F8, mas eu não vou fazer isso agora durante o vídeo, não, tá? A gente vai posicionar esse alimentador predial, né, com a seta apontando para o lado da rede, e aí ele vai ficar assim. Então, o software vai entender que aqui é início de rede. Outra informação super importante é a seguinte: lá na hidráulica, vocês devem ter dimensionado e feito alguns exercícios de localização do reservatório público. Um reservatório de abastecimento de um bairro, por exemplo. Ele tem que ser bem locado, a cota tem que ser bem calculada para a gente ter uma pressão disponível em alguns pontos da rede. Lembram disso? Então, a gente tem pressão disponível na porta de casa? Tem. Por isso que as coisas funcionam sem bombeamento. E de quanto que é essa pressão? A gente tem aqui como norma um trabalho de 10 metros de coluna d'água no mínimo e 50 metros de coluna d'água, perdão, no máximo. Então, é um delta que a gente trabalha aqui para abastecimento público, de 10 a 50. Então, eu preciso fornecer pro software essa informação, né? Pressão de rede, para a água conseguir passar aqui pelas minhas conexões, pelo registro, pelo hidrômetro, chegar na minha caixa d'água sem problema algum, né? Então, o que eu faço? Eu insiro a informação de tomada d'água e isso vai ser encontrado aqui. Hidráulico, tomada d'água. E aí eu vou clicar naquela conexão que eu pedi para vocês desde o comecinho, intermediária, né? Aquele ponto intermediário da linha de marcação que eu deixei. Eu vou clicar e aí tem uma particularidade aqui que ele não vai entender a minha tomada d'água por estar do meio da tubulação. Mas tudo bem, eu quero informação de pressão, né? Não é uma peça em si. Então, eu vou tirar aqui o número de entradas. Olha lá. Então, ele já habilitou para mim o tipo de tomada d'água. Eu, como padrão, sempre lanço tomada d'água curta para abastecimento, né? Então, como aqui eu tô com a água indo em direção à caixa d'água, eu lanço curta. E para um barrilete, tomadas d'água de saída longa. Já fiz vários testes ao longo da minha vida profissional e não verifiquei diferença entre essa curta e essa longa, né? Então, se esquecerem a regra, não vejo muito problema, tá? Bom, tubulação de 20, acabei de explicar, diâmetro nominal de 15, conversão para polegada é meia polegada, então tomar muito cuidado para pegar certinho.
Então, a gente tem essa opção aqui. Tomada d'água, saída curta de meia. Atribui. E ele está me pedindo o ponto diretor. Então, eu clico para frente, né? Sempre o ponto de abastecimento. Dou um ESC para a gente sair desse comando e percebo que ele não fez nada. Falei, puxa, não lançou peça nenhuma? Lançou. Se eu der 2 cliques aqui no meio, ele selecionou para mim, ó, tubo hidráulico e a tomada d'água. Então, ela existe, ela foi lançada. Então, eu posso dar OK e configurar, olha lá, que interessante, a pressão inicial da rede. No caso, 10 metros de coluna d'água. É a unidade que a gente trabalha aqui, né? Se quiserem converter isso para kPa, então a gente vai ter 100 kPa, né? Para falar conforme a norma. OK. Então, a gente tem aqui alimentação predial, pressão disponível da nossa concessionária e agora a gente vai para alguns outros lançamentos. Esse tipo de conexão aqui, que seria um cotovelo, né? Ele lança depois tudo de uma vez. Não é bem automático, mas facilita um pouco, que eu não preciso clicar um por um. Então, vou fazer isso aqui junto com vocês depois, tá? Agora eu vou focar nessas duas instalações aqui, né? Que vai ser registro, hidrômetro e terceira, né? Então, seriam 3, perdão. E o outro registro aqui na descida. Primeira regra de lançamento de registro, turma. Vocês precisam identificar sentido de fluxo e sentido da manobra, né? Onde que eu vou abrir e fechar esse registro? É aqui em cima, imaginem uma mãozinha aqui. É aqui na frente, imaginem aqui. Ou é lá no fundo, imaginem aqui. Como que eu vou saber? Precisa visualizar isso, né? Então, vocês precisam ter um mínimo de noção aqui do funcionamento da peça. E aqui, a gente tem um auxílio com esses eixos. Este aqui é o eixo de trabalho do software, sendo X esse eixo de tubulação aqui horizontal, ó, tá alinhadinho, X. Y seria essa tubulação indo para trás, né? Y. E Z, essa tubulação aqui na vertical. Sabendo disso, eu consigo configurar o plano que eu quero trabalhar com esse registro. Entenderam? Quero ver se entenderam mesmo. Bom, primeiro registro que eu vou lançar é o registro de esfera aqui da ponta. Ele vai cortar o fluxo aqui nesse sentido. Vou tirar aqui o zoom. Ou seja, ele vai cortar o fluxo em X. E eu vou fazer a manobra, então o abre e fecha dele, a canopla dele, vai estar instalada em... Eu vou instalar ela em Z, para cima. Então, meu plano de trabalho vai ser aqui, ó, XZ. Então, eu venho aqui, plano XZ. Feito isso, cuidado com o scroll do mouse, porque ele troca às vezes lá, tá? Sempre confiram se tá ainda no plano que vocês escolheram. Então, eu tô no XZ, agora eu vou neste comando. Hidráulico, registro, plano XZ, confiram. E aí, eu vou clicar naquela, não aqui, vai ser um cotovelo. Passem com o mouse, ó. Eu vou clicar bem aqui no meio, onde eu vou colocar o primeiro registro. Vou tirar aqui o zoom. Ele abriu para mim essas opções aqui. Então, vou voltar ao número de entradas que eu tirei para instalar a tomada d'água. E ele abriu várias opções de pecinhas aqui, né? No caso, eu vou instalar este registro de esfera, que é aqui, ó, até achei o melhor, né? Registro de globo, né? Que eu ia falar assim, o esfera ia simular o globo, mas aqui acabou habilitando para mim o registro de globo, melhor ainda. Registro de globo
sempre se atentem ao diâmetro, então não tirem, nunca façam isso aqui que vocês adoram fazer, né? Vim tirando os chequezinhos, não façam isso, né? Porque ele vai filtrar algumas coisas interessantes. Então, registro de globo com PVC soldável de meia. Atribuir. Eu quero esse registro com a manobra para cima, então eu vou clicar para cima. Olha lá que bonitinho. Registro lançado. Do lado vai vir o hidrômetro. E é no mesmo caminho. Então, hidráulico, registro. Então, não preciso clicar de novo, né? Ele está com o comando ativo aqui. O plano é o mesmo, porque eu quero o meu hidrômetro de leitura para cima. Então, eu vou clicar aqui no ponto e eu vou ter o meu hidrômetro individual de 1,5 metros cúbicos por hora. Depois a gente vai ver se vai funcionar esse aqui, né? A gente precisa dimensionar. Escolho ele. Eu quero ele com leitura para cima, e aí eu vou só fugir desse nome do registro aqui para não encavalar. E olha só que coisa, né? Ficou tortinho. Não tem problema. Lanço por cima e corrijo esse erro de lançamento. Ele pegou uma captura ali. Então, vai ficar aqui. Olha lá. Que bonitinho o símbolo dele. Então, hidrômetro lançado, registro lançado. E agora a gente tem que lançar o registro do proprietário. É o mesmo eixo? É o mesmo plano? O que vocês acham? Não é. Eu tenho, ó, tubulação em Z, só que agora eu tenho manobra em Y. Não é? Eu tenho uma manobrinha acontecendo aqui. Então, eu vou trocar o plano para YZ e vou lá no nosso mesmo comando, hidráulico, registro. Vou clicar aqui na nossa, na distância deixada, né? Tomar cuidado para não pegar errado aqui. Então, seria aqui. Ali, mais embaixo. E aí, a gente vai lançar o registro de globo. Atribui. Manobra para o lado do proprietário, então para dentro do muro. Aí. Então, eu tenho um cavalete lançado. Posso minimizar aqui esse eixo, que aliás nem precisaria abrir ele, eu abri só para vocês, vou minimizar ele aqui. Vou dar um ESC, e aí a gente tem conexões lançadas. Ainda faltam algumas peças, mas pelo menos essa primeira parte está feita, certo? O que eu vou fazer agora? Eu só vou dar um move aqui nesse texto, então Enter, vou selecionar, vou tirar o ortogonal, só vou deixar aqui um pouco mais organizado para facilitar minha vida depois, né? Então eu vou dar um Enter aqui também, deixei o hidrômetro e o registro mais alinhado. Uma coisa interessante que eu posso fazer depois, mas só para adiantar, é otimizar um pouco essas indicações de diâmetros. Percebam que ele começa a colocar essa indicação em todo lugar. Preciso? Não necessariamente. Então, a gente tem um comando interessante aqui, ó. Em elementos, tubos, otimizar indicação. Onde eu seleciono toda a parte que eu quero limpar um pouco esse texto. Então, selecionei tudo. Enter. E aí, ele vai me dar umas opções aqui de distâncias, né? Entre texto, entre inclinação, enfim. Eu vou usar o que ele vem aqui como padrão. Ok. Olha a diferença, né? Olha a indicação de diâmetros. Eu só tenho aqui porque eu não tenho variação de diâmetro. Então, para que colocar em cada trecho? Ficou bem melhor, né? Então, isso é uma coisa interessante a se fazer. Bom, próxima etapa agora, continuar com o nosso projeto, né? Então, eu vou desenhar toda a instalação agora até chegar na caixa d'água. Então, vamos lá. Fechei o meu isométrico. Eu vou deletar esse isométrico aqui agora. Nossa, perdeu tudo. Não perdi nada, né? O meu desenho tá todo aqui. As informações hidráulicas estão todas aqui. E aí, para vocês melhorarem essa representação em planta, se quiserem, né? Eu gosto de colocar algumas coisas. A gente sempre pode vir por aqui, ó. Elementos, reinicializar texto.
E aí eu vou selecionar, por exemplo, essa pontinha aqui. Enter. Olha lá que bonitinho. Ele vai puxar a informação lá do isométrico e implanta para mim. Eu não gosto de fazer isso em tudo, né? Percebam que o texto da tubulação começa a encavalar, mas a simbologia às vezes é interessante, né? Então aqui eu acabo até deletando esse texto, não me interessa, mas fica interessante puxar algumas informações de símbolo, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Todo esse traçado chegando na torneira aqui na garagem, chegando no ponto da caixa d'água. Né? Então vamos lá, vamos seguir o projeto. Mesmo passo a passo. Só que agora eu vou fazer um detalhe isométrico maior, né? Vou incorporar todo mundo. E aí, vocês já estão acostumados agora, né? Ele faz aqui um isométrico maior, então pode ser que confunda um pouco a visualização, por isso que aquela hora eu quis fazer um pequenininho. Vou continuar com a tubulação. Qual distância eu parei? Putz, não lembro qual que era essa elevação. Vou continuar com a instalação. Qual é a distância, a elevação que eu parei? Não lembro. Não tem problema. É só dar 2 cliques na última instalação. Aliás, não precisa ser nem a última. Estou até mentindo. Pode ser qualquer conexão, qualquer cantinho aqui, 90 graus que vocês tiverem. Tá vendo? Ele captura. E aí, vocês vão dar 2 cliques. Ele pegou várias coisas, ó. Linha, não me interessa. Conexão, é isso mesmo que eu quero. Ok. E aí ele vai me mostrar, ó, qual foi a elevação que eu parei. Então, eu posso ir tomar meu café e voltar para fazer o projeto, não tem problema. Então, eu parei em 30 centímetros. Beleza, eu preciso saber disso. Para continuar, liguem o ponto relativo ao plano, não vão esquecer, liga, ativa ele. Hidráulico, tubo, alimentação de PVC rígido soldável de 20 milímetros, ok. E aí agora eu vou clicar lá na nossa parada, na minha referência que foi a torneira do jardim, lembram disso? Elevação, 30 centímetros. Ará, ele pegou o ponto, entenderam? Agora eu vou lá para o outro ponto dentro da minha edificação para minha torneira. Não significa que eu vou lançar a torneira a 30 centímetros, mas é um ponto de parada, né? Para a gente colocar um T e depois subir com essa torneira. 30 centímetros, enter. Ó, que tubulação bonita. Agora eu vou lá pro cantinho da parede. E aí eu vou, por isso que eu pedi aquele 90 graus, lembra aquela hora? 90 graus, perdão. Vou clicar em 30 centímetros, enter. E ele fez a tubulação para mim. E olha ali o ponto de parada, depois a gente vai subir. E aí eu vou virar aqui, cuidado para não capturar errado. Tenham sempre o projeto em mente, então não é aqui, é aqui, nesse cruzamento. 30 centímetros, enter. Pronto. Então, eu tenho uma tubulação aqui embutida na parede em 30 centímetros. Aqui eu vou parar. Aliás, aqui eu vou parar mesmo aqui, porque depois, numa próxima aula, a gente vai continuar com o abastecimento da caixa d'água. Agora, aqui eu não vou parar, não. Aqui eu vou continuar com a nossa torneira. Como que eu continuo? Eu venho no mesmo comando, hidráulico, tubo, mesmas configurações, tanto faz se eu clico aqui ou eu clico lá na minha referência, ele vai pedir de qualquer forma para mim o start aqui, 30 centímetros, olha lá. E agora eu vou fazer uma torneirinha para lavar, né, aqui enfim, a garagem, enfim, né. Eu vou subir, vou colocar a 70 centímetros um registro, vou subir mais um pouquinho e vou colocar aqui a 90 centímetros uma torneira. Não vai ser bem assim a instalação, é que ele não tem a conexão igual a gente compra, né? A torneira já pronta. Então, eu vou colocar um registrozinho e um ponto de saída.
Vai ficar lançamento assim. Pelo menos a perda de carga vai estar bem considerada, né? Aqui, na frente, mesma coisa. Então, eu vou em hidráulico, tubo, alimentação de PVC rígido soldável. Eu vou fazer um pouco mais devagar, porque a outra eu fiquei empolgada em explicar, eu acho que eu falei mais rápido. Vou clicar aqui na origem, 30 centímetros. Pronto. Vou clicar de novo, 70 centímetros para o meu registro. Vou clicar de novo, tanto faz se é nesta ponta, se é nesta ponta, se é no chão. Vou clicar lá no chão para vocês verem que não faz diferença, ó. Ó. E aí eu vou a 90 centímetros do chão. E aí ele subiu. Registro, torneira. Pronto. Então eu tenho esta instalação lançada. Olha que linda. Ficou muito bonita. Ai, ai. E aí agora a gente vai ter que lançar de novo registros e peças. Vamos lá no registro. O que a gente tem de eixo? O que é conhecido? Olha, qualquer coisa arrasta o eixo para ficar do lado. Eu tenho tubo em Z e manobrinha em X. Eu quero o meu registro aqui, ó, abrindo e fechando aqui. Concordam? Tá dentro do meu jardim. Então, eu vou trabalhar com XZ. Será? Vamos ver, ué. XZ. Hidráulico. Registro. Vou clicar. E aí, mexam com o mouse aqui na captura. Não é na ponta, é neste intermédio aqui. Registro de gaveta. Atribui. Ligo o ortogonal para ficar bonito e retinho. E aí, eu vou colocar a manobra para dentro do jardim. Olha lá, para dentro do jardim. Ai, mas o texto ficou lá longe. Depois a gente organiza esses textos. Olha, eu deletei o isométrico e ele bagunçou o texto de novo, né? Então, a gente faz isso por último. Torneira, registro lançado. E aqui na ponta é outro registro? Não, aqui na ponta é uma torneira, é um ponto de vazão, né? Então, eu vou lançar diferente. Eu vou lançar aqui em hidráulico, peça de utilização. Vou clicar na ponta e aí a gente vai dar uma sondada o que ele habilitou pra gente. Olha lá, pia de cozinha, saída livre, torneira de jardim. Pode ser que o de vocês não tenha torneira de jardim, então vocês vão lançar uma saída livre, sem problemas. Como tem um registro, essa saída não vai ficar tão livre assim, né? Atribui, vira o ponto d'água para o lado de uso, no caso, para o lado do meu jardim, e aí eu tenho uma torneirinha de jardim lançada. Agora eu vou lá na outra ponta e vou fazer o mesmo lançamento. Será que vocês conseguem fazer sozinhos? Será que eu posso deixar? Eu acho que eu vou deixar vocês tentarem fazer. Vou dar um tempinho aí, ó. Bom, vamos lá. Eixo ZX, XZ, é diferente. Vou lançar aqui o registro de gaveta, ele já atribuiu como última peça lançada para dentro da minha garagem. Ó, aqui tá mais limpo, vocês estão conseguindo talvez ver melhor, né? Deixa eu tirar meu eixo daqui. Hidráulico, peça de utilização, clico aqui na ponta e aí eu tenho uma torneira de jardim. Atribui e jogo para dentro da minha utilização, que no caso é a garagem. Prontinho. Então, a parte de hidrômetro lançada. Tenho alimentação predial, tenho tomada d'água com 10 MCA cadastrado, tenho um registro de concessionária, registro de globo, tenho o hidrômetro, tenho um registro de globo do proprietário para uma possível manutenção, enfim, ele consegue cortar o abastecimento total por aqui. Tenho um ponto de tomada d'água para o jardim, para uma área verde, com registro.
Mais para dentro, embutido na minha parede, eu tenho um ponto de tomada d'água para uma garagem, para um carro, para limpeza de um piso, com registro. E passando por este perímetro, lá na ponta ainda nada lançado, mas um futuro abastecimento de reservatório. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas ele também a gente fez nele todo o esquema de alimentação. O que falta? Melhorar aqui o esquema de textos, verificar os diâmetros, verificar fluxo, fazer a alimentação do reservatório. Vou deixar isso para a próxima aula, tá? Porque senão o vídeo fica extenso demais. Qualquer coisa eu estou à disposição e a gente se vê então no próximo vídeo, certinho? Valeu, turma!